Eu queria saber, mas, tipo assim, de tudo isso que você faz, cara, tem alguma coisa que te deixa ansioso no seu dia? Cara, ansiedade. Porque assim, a ansiedade... Olha só, eu sou ser humano, Kaique. Eu sou ansioso pra caramba, velho. Olha só, eu sou ser humano e como ser humano, eu estou sujeito a qualquer Emoção? emoção, mas um pouco mais que isso. Eu sou sujeito a qualquer patologia emocional. Tá. Não é? Eu não acho que depressão, por exemplo, seja fraqueza. Muita gente acha. Eu não acho. Não é, de fato. É uma patologia. Eu posso ter alguma patologia, posso ficar ansioso, ter algum transtorno de ansiedade, posso ter depressão, posso ter síndrome do pânico, não é? Que são males emocionais do mundo moderno. Numa situação normal, não patológica, quem trabalha com vendas há 33 anos, para ser específico, como eu, e empreende há 29, como eu, e no nível de performance que eu vendo e empreendo nesse período e continuo nesse mesmo nível de performance, aprendeu a lidar com a ansiedade. Mas eu falo com aquela ansiedade natural. Porque tem uma ansiedade natural e tem a ansiedade que é um transtorno de ansiedade, é uma patologia, é uma doença. Quando você fala, eu sou muito ansioso, você não tem transtorno de ansiedade, senão você não estava nem aqui me ouvindo com essa paciência. Você está me ouvindo aqui agora. Mas você tem uma natureza mais ansiosa. Esse range, essa característica da ansiedade, que é parte da vida de muitas pessoas, para atuar na quantidade de tempo que eu atuo, com o resultado que eu tenho, na performance que eu tenho, tu tem que dominar esse troço. Então, eu diria para você que eu me treinei a não gastar tempo com o que não gera resultado, repetindo minha frase anterior. Ou seja, qualquer preocupação com o futuro é uma pré-ocupação. Eu estou jogando energia fora. Eu não tenho que me preocupar com o problema, eu não tenho que me preocupar com o futuro. Eu tenho que me ocupar do problema e me ocupar do futuro. Tipo, se você não controla, você nem pensa. Isso é jogar tempo fora. Então, é um treinamento de entender o que é produtivo. É o que se chama de inteligência emocional, porque a inteligência emocional nada mais é do que uma conta de cabeça que você faz e pensa, não vale a pena sentir isso ou vale a pena sentir isso. A maioria das pessoas não fazem essa conta e simplesmente sentem. E se sentem vítimas do sentimento. Sentimento, coração, a gente não controla. Controla, sim. Controla. Claro que controla. Você entendeu? Você controla, você faz conta. E essa inteligência é que define o seguinte. Olha, eu vou me preocupar? Não vou me preocupar. Em vendas, por exemplo, quantas vezes vocês acham que um vendedor senta na frente de um cliente para apresentar o produto e ele precisa daquela venda para pagar a conta dele? E eu te falo, todos os sentimentos, todos os sentidos numa hora de venda são percebidos pelo cliente. Se eu estou ansioso, o cliente percebe. Se eu estou ansioso, eu perco a venda. Se eu estou ansioso, eu vou dar desconto quando não precisava. Se eu estou ansioso, eu vou atropelar e vou acabar com a venda. Quem atua com venda sabe do que eu estou te falando, que a ansiedade é um dos maiores inimigos do vendedor. Então ele tem que ter uma inteligência emocional para gerir isso, para, apesar de precisar da venda, porque toda empresa precisa de uma venda, ele se comportar de maneira tranquila, como se não precisasse. Isso é um cálculo, né? Sim. Então, assim, eu raramente fico ansioso, raramente, por conta desse treinamento. Mas já fiquei, já tive momentos de ansiedade, sim. Mas não é o meu padrão assim cotidiano, porque você acaba lidando com a ansiedade de uma forma interessante. Vou dar um exemplo para você. Vocês gostam de parque de diversão? Sim. Quando você vai no parque, você vai o quê? Na seção do carrossel ou das montanhas russas? A montanha-russinhazinha. Eu vou. perfil é mais do carrossel. Ele é do Carrossel Team, né? Tá bom. E você é o time da montanha russa, né? Eu tenho medo. Eu vou no setor onde eu compro coisa. Eu vou para gastar dinheiro. Pronto. Não. É um perfil. Mas é o teu perfil. Sim. Não é? Mas quem gosta de montanha russa, ele... Cara, todas as vezes que eu entrei numa montanha russa, eu me arrependi. Você sempre se arrepende. Todas. Sempre Estava bom subindo negócio, assim, né? eu falei, o que eu tô
fazendo Por quê, aqui? né? Por quê, Pô, né? cara, vai sair no jornal, Flávio Augusto caiu da montanha-russa. Pra Também penso quê? nisso. Que morte estúpida. Pra que isso, né? Vai cair naquele índice, né? Bilionário fazendo coisas que não Fazendo deveriam. coisas que não deveriam, irresponsável. Não, que vergonha. Todas as vezes eu me arrependo, mas todas as vezes quando termina eu penso, cara, quero ir de novo. Sim. Essa montanha-russa das emoções, do risco, da ansiedade, da pressão, é algo que, num primeiro nível, você aprende a lidar com a pressão, com o risco e com a ansiedade. Esse é o primeiro nível. Nível 1. Quando tu aprende a lidar, já é um nível interessante, porque você já não fica refém da emoção. A emoção não faz você de gato-sapato mais. Você faz um gerenciamento, né? Você aprende a lidar. Mas tem um nível 2, cara, que é quando você aprende a gostar da pressão, do risco e do processo que te deixa e de um processo que te deixa ansioso. Quando você cresce na pressão. Sabe aquele jogador de futebol que cresce na pressão? Uhum. Tem jogador de futebol que amarela na pressão. Tem jogador de futebol que cresce na pressão. Então, o nível 2 é quando você chega num ponto de gostar da pressão. E tem o nível 3 ainda, que é aquele que você busca a pressão. Você procura a pressão. Você cria uma situação de mais caos e mais pressão, porque dentro dela tu sabe que vai performar bem. Não é? Eu sempre eu aprendi a lidar com a pressão, comecei a gostar da pressão, depois eu comecei a construir pressão. Isso foi a minha vida, né, desses anos todos. Porque eu produzia mais. Não é? Quando a coisa estava muito tranquila, assim, eu comprava um negócio caro assim para pagar, entendeu? O Thiago, ele tem esse perfil aí também. A gente sempre trabalhou melhor no caos, cara. No caos. Você se coloca num desafio, você vai performar mais. Então, é uma situação de você gostar da pressão. Né? E eu digo isso porque muitas pessoas estão naquela da segurança. Né? Elas querem uma vida de segurança, uma vida com estabilidade. Não é? Uma vida que tenha... uma vida tranquila. Acho que é uma cabeça de, tipo assim, uma vida previsível. Tipo assim, o cara não quer se preocupar se amanhã vai ter muito mais dinheiro ou muito menos dinheiro. Cara? Entendo o que você está falando. Mas acontece que não existe isso. É aquela frase que eu falo, né? Estabilidade não existe. Não existe. É uma ilusão. Porque a vida não é tranquila. Você está bem aqui agora, recebe uma notícia que morreu um parente teu. Pode acontecer. Ou você está bem aqui agora, semana que vem tem um diagnóstico médico que não é legal. Pode acontecer. Ou então está tudo bem aqui, só que nós estamos mais no Brasil, estamos na Ucrânia agora, e aí a Rússia invade. Quantos casamentos foram desmarcados, festas de casamentos foram desmarcados por causa da invasão da Rússia na Ucrânia? Nossa. Quantas festas de formatura que estavam planejadas, os caras trabalharam 2 anos, pessoas que pagaram. trancaram tudo, né? Quantas empresas quebraram na Ucrânia por causa da guerra? E o Rio Grande do Sul? Eu estive lá com a Trinca, recebemos 7.000 pessoas lá no Araújo Viana, em 2 sessões. Povo querido, recebemos o carinho daquele povo. Uma semana depois, estava tudo debaixo d'água. Bizarro, né? Quantos, repito, casamentos, quantos aniversários de 15 anos, empresa que tinha acabado de inaugurar, fechou. Então a gente não tem controle para um monte de coisa. Então você achar que a tua vida vai ser mais tranquila ou vai ser previsível se você não tiver de repente um emprego público, de repente, é um equívoco. Eu atendo Querer se esquivar, né, dos problemas. eu atendo muitas né? pessoas, falo com muitas pessoas na internet. Não é pouco comum um funcionário público que tem o direito de não ser mandado embora, mas está deprimido, chateado, porque não aguenta mais o ambiente lá da repartição pública que ele trabalha. Ou seja, o direito de não ser mandado embora não lhe tirou a instabilidade de não suportar existir naquele lugar. Sim. Então, a estabilidade não é um conceito absoluto. Tem muitos fatores. Então, quando a gente entende que as coisas não são tranquilas, a gente para de fugir da intranquilidade. Porque já que ela é inevitável, relaxa, meu amigo, e aproveita a situação.